Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho. Celulose rio-grandense há 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Sindareia, construindo o Rio Grande forte. Estamos aí na metade do mês de maio e ainda o outono se parecendo muito com uma primavera, verão e tal. No frio não está chegando. De qualquer maneira, se espera que esse ano, pelo menos os especialistas identificam isto, não teremos um inverno muito rigoroso e não muito longo também. E o inverno é bom para a questão, não é só a questão climática, mas a questão da própria vegetação, a questão da produção agrícola e tal. Tem produtos que precisam do inverno também. Então é preciso que nós estejamos aí esperando que possa vir então uma onda de frio e muita chuva no interior do Rio Grande do Sul, sobretudo na área de produção. Bom, vamos começar o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana com o espaço conversando sobre contabilidade. Aí, nesse espaço, vamos falar com o Giovanni D'Agostin. Ei, Giovanni, como é que está o amigo? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Atividade a mil, né? A mil. Agora passou essa época do imposto de renda, reduz um pouquinho a atividade ou não? O mês de abril é um mês um pouco atípico, porque, de fato, os serviços aumentam, né, nesse período. Considerar também que a maior parte dos clientes deixam para a última hora para entregar os documentos, os papéis, né, as informações para o imposto de renda. Mas agora voltando à rotina normal, que também é de bastante trabalho para quem atua na rotina contábil. Com certeza. Bom, uma das questões que, assim, que mais preocupam as pessoas que querem abrir uma empresa, por exemplo, no Brasil hoje, com a questão do emprego tendo dificuldade, há desemprego, tem muitas pessoas que estão despertando para ser também empresária, para abrir a sua empresa e prestar um serviço para a comunidade e fazer a sua própria vida, a sua própria história. Mas é claro, né, Giovanni, que antes de abrir uma empresa é preciso que a pessoa saiba que natureza vai ser a empresa, que forma vai fazer. Então, é necessário que ela consulte um especialista para saber que empresa, qual é a melhor alternativa? Bom, primeiramente, eu me sinto honrado, mais uma vez, de participar do seu programa, Silvio. E, de fato, é muito importante que aquela pessoa que gostaria de empreender saiba antes, consulte um especialista para verificar qual é o tipo jurídico da empresa que se molda ou se adeque mais à sua necessidade. Dentre os tipos jurídicos mais comuns, nós temos, por exemplo, a sociedade de natureza limitada. Primeiramente, sociedade pressupõe que a pessoa detenha um sócio, né? Que tenha que ser constituída essa sociedade, no mínimo 2 pessoas. Muito bem, então, o Silvio e o Giovanni têm interesse de empreender, de exercer uma atividade mercantil ou de prestação de serviços. Então, nós vamos constituir uma sociedade limitada. Qual é o pressuposto basilar da sociedade limitada? Na sociedade de natureza limitada, a importância do capital social é a responsabilidade que nós temos perante terceiros. Por exemplo, vamos imaginar que o nosso patrimônio corresponda à totalidade dessa mesa. Para o exercício da nossa atividade mercantil, da nossa atividade econômica, nós vamos destacar uma parte do nosso patrimônio. Vamos imaginar que nós vamos destacar o que corresponde a essa pasta para o capital da nossa empresa. Essa é a nossa responsabilidade limitada ao capital. É o capital investido ali, né? Ao capital social. De preferência, que esse capital seja suficiente para a primeira alavancagem financeira e econômica da empresa. Que não se precise buscar no mercado um capital para poder fazer as primeiras vendas. Porque, via de regra, o que o banco cobra das pessoas para financiar a atividade empresarial, os juros cobrados é maior do que o retorno da atividade empresarial. Então, de preferência, num planejamento que é muito importante fazer, nesse caso e em todos os outros casos também, onde o sujeito pretende empreender na atividade econômica, é muito importante que se tenha um capital para aportar na empresa, esse capital social, o capital inicial, que dê condições para que a empresa promova as primeiras vendas. Que seja um capital próprio e não de terceiros, que já começa com dívida, se for de terceiros, né? Esse é o problema. Se buscar dinheiro no mercado de modo a implementar as primeiras vendas, muito possivelmente
não haverá margem de lucro suficiente para dar continuidade nas vendas das empresas. Perfeito. Muito bem. Então, essa é a sociedade limitada. Existe um outro tipo societário, não societário, mas um outro tipo empresarial, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. Ela é muito parecida com a sociedade limitada. É um tipo jurídico relativamente novo. Nesse tipo jurídico, a pessoa não precisa ter um sócio, porque é uma empresa individual de responsabilidade limitada. É como se fosse uma limitada de um dono apenas. O grande entrave para a abertura desse tipo de empresa é que o capital mínimo que a pessoa precisa ter para abrir, para constituir uma empresa, é de 100 salários mínimos. Então, hoje, para abrir uma empresa, a pessoa teria que ter aproximadamente 100 mil reais para poder fazer a abertura da empresa, não é? 100 mil reais em dinheiro ou bens, mas precisa ter esse capital. E muito importante destacar aos senhores que o capital da empresa Eireli precisa ser integralizado. Muito importante que não fique só no papel. Então, se a pessoa não tenha os 100 salários mínimos para integralizar, melhor talvez não abrir sob a modalidade Eireli. Por quê? Porque se a pessoa não integralizar o capital, corre o risco de ficar irregular perante as administrações públicas todas. E a Receita Federal pode considerar o CNPJ dessa empresa inapto. Não é? Uma outra formatação jurídica é o empresário individual de responsabilidade ilimitada. Nesse caso, a pessoa preenche um formulário de empresário, leva registro na junta comercial, não precisa ter um capital mínimo, como na Eireli, não é? No entanto, nessa formatação jurídica, o patrimônio do dono da empresa vai se misturar com o patrimônio da empresa para os fins de responsabilidade perante terceiros. Então, se a empresa ficar devendo para fornecedores, o fornecedor pode buscar o patrimônio do dono da empresa. E vice-versa, não é? Então, o patrimônio do ente empresarial e o do dono da empresa se misturam. Então, isso é uma reflexão que é muito importante se fazer antes de se abrir uma empresa sob a modalidade do empresário individual. Um recado também que eu considero relevante é que o empresário individual de responsabilidade limitada, ele foi criado esse instituto jurídico para o exercício das atividades mercantis. Exercício das atividades mercantis, compra e venda de mercadorias, produção de mercadorias, fabricação de mercadorias, prestação de serviços em geral. Não sugiro que um profissional liberal, né, que detenha formação superior de 3º grau, constitua uma empresa individual para o exercício da atividade profissional. Por quê? Porque a empresa individual, ela não possui personalidade jurídica civil. Ela é equiparada à pessoa jurídica para os fins da legislação fiscal. E o regulamento do imposto de renda estabelece que as atividades de prestação de serviço intelectual, prestação de serviço técnica e científica, elas não são equiparadas à pessoa jurídica quando formalizadas através de empresa individual. Então, se o sujeito é um profissional liberal e gostaria de tributar as suas rendas através de pessoa jurídica, muito possivelmente é melhor constituir uma sociedade para não ter ali na frente algum tipo de surpresa. Perfeito. Eu acho importante esses esclarecimentos, né? Então, porque sempre quando tu vai fazer uma ação dessas, tu cria uma responsabilidade pessoal também, até patrimonial, né? Isso, da própria família. Envolve a própria família. Então, eu acho que essas dicas são muito importantes. Parabéns, Giovanni, porque foi muito claro, né? E eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, que estão querendo fazer esse investimento, que é um investimento pessoal, mas é um investimento que também tem os seus riscos, né? Possam ter bem absorvido essa tua mensagem. Então tá, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Então. Um abraço. Aqui o espaço conversando sobre contabilidade. Muito bem. Vamos então ouvir agora o comentário do nosso colega Luiz Braz. Meu amigo Silvio Lopes, um grande abraço para você, meu irmão.
eu realmente fiquei arrepiado com essa história do funcionário da Carris que foi até o cemitério, pegou lá no cemitério o nome e a data de nascimento de uma criança de 3 anos e, em nome desta criança, ele fez todas as falcatruas para poder receber indenizações e fazer com que a Carris pagasse durante muito tempo aí por coisas que não devia, não é? E ele ficava com esse dinheiro, R$1.700.000 ele acabou ganhando com essas falcatruas todas. E com isso ele acabava financiando campanhas do PMDB e também alguns candidatos, não é, do partido. Acho realmente uma coisa horrorosa, mas eu acho que isso não poderia ficar simplesmente assim, numa denúncia, prende o cidadão e parece que está tudo terminado. Não, eu acho que, com todo respeito ao partido PMDB, acho que deve haver uma investigação mais profunda para se saber até quando, até quanto pessoas de dentro do PMDB têm ou não responsabilidade também para com isso. E olha, eu sou filiado ao PMDB, mas eu acho que tem que se fazer uma averiguação para se saber até que ponto pessoas de dentro do PMDB têm responsabilidade com as falcatruas praticadas por esse cidadão, que era da Carris e depois, agora, era funcionário lá da Câmara Municipal, da bancada de vereadores da Câmara Municipal. Acho que, olha, eu conheço todos os vereadores ali, todas pessoas de respeito, pessoas íntegras, conheço o seu passado dessas pessoas, mas alguma coisa existe com esse cidadão que fez com que ele prosperasse e se fortalecesse tanto dentro do partido, a ponto de ter um cargo dentro do partido, um cargo vitalício. Ele era funcionário da Carris, funcionário CC da Carris, não é? E também recebeu um cargo de confiança agora da bancada do PMDB na Câmara Municipal. Não pode, não é normal as coisas acontecerem assim. Outra coisa que eu quero registrar também, meu amigo Silvio Lopes, é com relação a este plano do prefeito municipal de fazer com que os moradores de rua possam receber toda a assistência possível e serem encaminhadas para casas e coisas assim. Ele diz que vai precisar de 1.500 casas. Olha, em primeiro lugar, eu já disse no outro programa aqui, eu gosto dessa ideia de tirar moradores da rua, acho que é necessário isso, mas não pode ficar nessa discurseira toda, só discurso, sem nenhuma prática, porque 1.500 casas nós sabemos que a prefeitura não tem como construir. Não constrói para as pessoas, para os trabalhadores que estão precisando aí de casas, não é? Para poder realmente melhorar as suas condições, não vai construir para o pessoal da rua. E, em segundo lugar, seria necessário, meu amigo Silvio Lopes, que a Prefeitura Municipal fizesse um levantamento de quem é que está na rua. Vamos cadastrar essas pessoas da rua para saber quantas pessoas são doentes, quais as profissões dessas pessoas, há quanto tempo elas estão na rua, aquelas que são família ou aquelas que estão individualizadas, não é? Sem eu saber quem são estas pessoas, o que elas fazem e como que eu posso dar um destino a elas, como é que eu posso, de repente, anunciar um plano que eu vou tirar a gente da rua e vou endereçar para esse ou para aquele, ou para aquela atenção, para aquela ajuda. Não dá. O prefeito Marquesan, infelizmente, ele é um cara bom de discurso. Já lá em Brasília, ele fazia belos discursos. Ele foi um dos maiores adversários do judiciário. E eu também acho que o judiciário precisa realmente de fazer modificações profundas. Ele era um adversário ferrenho, realmente, daquelas pessoas que faziam falcatruas. E eu gostava da atuação do Marquesan como deputado federal. Bons discursos. Agora, aqui na prefeitura, não basta discurso. Tem que realizar. E, infelizmente, o Marquesan não sabe o que fazer. Esta é para você que vai sair da cidade. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir.
E esta é pra você que vai ficar na cidade. It's so good. I open the window and hear the silence without stress. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Hoje, no nosso espaço que trata de segurança pública, vamos falar sobre a conscientização da segurança preventiva que devemos adotar no nosso dia a dia para evitarmos sermos vítimas de criminosos. A cada dia, a escalada da violência tem aumentado. A criminalidade cresce assustadoramente. O delinquente a todo instante busca uma nova maneira de agir. Assaltos em condomínios, sequestros, roubos a residências, assaltos nos semáforos, assaltos em caixas eletrônicas, os golpistas e estelionatários aplicando os mais diversos golpes. Criminosos online, a cada dia uma nova modalidade de crime. Em meio à evolução da criminalidade, o que você está fazendo? Você está procurando aumentar sua segurança, a segurança de sua família, de seu patrimônio? Tem reduzido os riscos de ser vítima dos criminosos? Tem tomado uma atitude preventiva? É pensando nisso que urge a necessidade de despertar e ter uma conscientização da segurança. Vítimas e crimes sempre existirão. Daí a importância de você ter consigo, com a família e seu patrimônio, esses cuidados que visam reduzir a possibilidade de ser uma vítima de criminosos. Se realizarmos um levantamento ou estatística das ocorrências registradas, com pedestres, motoristas, proprietários de estabelecimentos comerciais, muitas poderiam ser evitadas com medidas simples e preventivas, com cuidados, com bolsas de dinheiros, celulares e etc. A grande maioria da população não possui uma mentalidade em se tratando de segurança. Por esse motivo, acaba se tornando alvos dos agressores das sociedades que infestam nossa cidade. Os criminosos agem em suas ações com o fator surpresa, procurando vítimas desatentas e distraídas. Quando ele percebe que a vítima, suposta vítima, está atenta, ele desiste, procura outra vítima. Temos que chamar a atenção da população para o problema da criminalidade, a importância dos cuidados, a adoção de comportamento preventivo e adquirir procedimentos seguros no nosso cotidiano. São fatores que diminuem as possibilidades de você e seus familiares ou o seu patrimônio tornar-se alvos. As informações aqui apresentadas são dicas práticas que, se seguidas à risca, diminuirão as chances de ser mais uma vítima de criminosos, com medidas e técnicas simples e eficientes que fará que você, telespectador, tenha consciência do risco no seu cotidiano. Claro que 100% de segurança não existe, mas agindo dessa maneira, o telespectador estará contribuindo para a redução da criminalidade e exercendo a cidadania. Afinal, a Constituição Federal, no seu artigo 144, afirma: a segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. A conscientização de medidas preventivas nos orienta a tomar as seguintes atitudes quando circulamos em vias públicas. Bolsas devem ser conduzidas na frente do corpo, com as alças firmemente seguradas. Em trechos escuros ou desertos, prefira o ponto da calçada mais próximo da rua. Não use carteira no bolso de trás. Não transite a pé ou em transporte coletivo, portando somas elevadas de dinheiro, joias ou outros valores. Se você achar que está sendo seguido, atravesse a rua ou entre em algum estabelecimento e procure ajuda. Evite utilizar caixas eletrônicas em locais isolados. Tenha cuidado com o número de sua senha bancária. Referências óbvias, como a data de nascimento, facilita a correlação para o uso indevido.
Não reaja nunca a assaltos. Evite fazer gestos bruscos que possam ser confundidos com a reação de sua parte. Mantenha-se calmo. Quando possível, procure a polícia ou dirija-se até a delegacia mais próxima para registrar a ocorrência policial. Ao retirar dinheiro do banco, guarde-o cuidadosamente em lugar discreto. Não conte o valor em público. Se perceber que está sendo seguido, procure alguém ou haja com naturalidade até entrar no lugar público. Carregue seu celular de maneira mais discreta possível. Não ande com todos os seus documentos ou todos os seus cartões de crédito se não houver extrema necessidade. Mas se mesmo assim você for assaltado, procure se portar de maneira da seguinte forma no decorrer do crime. Jamais reaja, pois 90% das vítimas que tentaram enfrentar um ladrão armado foram baleadas. Anunciado o roubo, não tente correr ou acelerar o veículo, pois provavelmente o marginal irá fazer um disparo com a arma. Nunca tente negociar com o ladrão. Entregue o que ele desejar. Evite realizar movimentos bruscos, pois o ladrão pode entender que é um gesto buscando uma reação. Avise-o sobre os movimentos que irá fazer. Não grite, não buzine, pois assim deixará o criminoso mais nervoso e não sabemos o que pode acontecer. Não olhe para o rosto do assaltante e responda somente o que lhe for perguntado. Não desafie o bandido a mostrar a arma de fogo. Não persiga o meliante a pé ou a veículo após o assalto. Somente quando tiver segurança, procure a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Uma boa semana a todos, na esperança de que um dia possamos ter um Rio Grande sem medo. Muito bem, economia e desenvolvimento com vocês, oferecimento de Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho, Celulose Rio Grandense há mais de 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado, Nardon Inase, auditores e consultores, gerando resultados e credibilidade para seus clientes, e Sindareia, construindo para o Rio Grande cada vez mais forte. Bom, o Supremo Tribunal Federal está na onda, né? Todo mundo falando do Supremo, tem gente que sabe a composição do Supremo, os 11 integrantes do Supremo, e não sabe a escalação da seleção brasileira do Tite. Antigamente sabia a seleção brasileira, não sabia nenhum nome do Supremo Tribunal Federal, mas são os novos tempos, né? Eu acho que até é bom nós sabermos quem está aí por trás do poder no país, porque isso nos interessa muito mais do que o futebol. De qualquer maneira, o Supremo Tribunal Federal está com uma série de ações, uma série de processos lá que são interessantes, são importantes e que decidem muito das nossas vidas. Por exemplo, a Associação Direta de Inconstitucionalidade, número 5766, que fala e trata do acesso à justiça no direito do trabalho. Para conversar sobre isso, claro, nós trouxemos aqui a nossa especialista em Direito do Trabalho, a doutora Rafaela Filter. Hoje eu faço uma entrevista contigo, né? Porque o assunto comporta, né, Rafaela? É bom para a gente, né? Trocar ideias aqui e tal, né? Mudar um pouco o nosso esquema de espaço do direito do trabalho, né? É verdade. E aí? Então, Silvio, eu venho falando aqui a respeito das novas mudanças da legislação trabalhista e uma delas, da qual eu já falei nos meus comentários, é com relação agora às custas que o empregado tem que pagar caso ele venha perder algum pedido que ele faça na ação dele, né? Porque o empresário que já foi demandado alguma vez na Justiça do Trabalho, que já respondeu algum processo de trabalho, sabe que às vezes o funcionário entra com uma ação e pede lá de A a Z os pedidos, né? É uma série de pedidos, às vezes pedidos muitos por atacado, muitos até duvidosa procedência. Isso, né? Porque o que acontece, né, Silvio? Como toda a documentação do empregado está em posse da empresa, e isso é um dever legal da empresa de guardar esses documentos, então o empregado, quando ele sai da empresa, ele muitas vezes até por falta de orientação ou por orientação de um profissional que não estava no dia a dia dele da empresa, faz questionamentos para ele. Mas tu fazia hora extra, tinha insalubridade, trabalhava com algum agente químico, alguma coisa, e às vezes por dúvida se ele tem aquele direito ou não, e como ele não tem nenhum documento em posse dele, ele acabava pedindo tudo na ação, vários pedidos que ele achava que poderia ter direito. E, ao longo da ação, se discute se ele tem direito a todos ou apenas a 3 pedidos de 15 que ele requereu, né? E nada acontecia. Simplesmente, a ação, ela
acabava sendo julgada naquela amplitude, mas acabava depois sendo restrito o direito dele só a alguns pedidos, né? Até aí tudo normal. O que acontece? As empresas começaram a ver isso com maus olhos, achando que muitas vezes poderia ser até uma tentativa de se locupletar, né? Uma fé também, né? Uma fé, contra a empresa, isso. Né? De outro lado, os empregados e os defensores de empregados argumentam que não é isso, que na verdade é por o funcionário desconhecer quais os direitos ele teria, e então isso vai ser discutido dentro do processo. Hoje, para demandar na justiça, você tem que ter cuidado sobre o que você vai pedir. Praticamente, a lei exige que você tenha quase uma certeza daquilo que você tem direito e que não foi pago. Porque se você pedir insalubridade e não conseguir depois numa perícia provar essa insalubridade, sabe, o empregado vai ser condenado a pagar essas custas do perito e de 5% a 15% em cima do valor do pedido que comportava essa insalubridade. Por exemplo, se ele trabalhou 5 anos, a insalubridade é calculada de 20% a 40% em cima do salário mínimo. Então, isso ia dar um valor X que dá para se apurar antes no início da ação já, né? Se fosse por todo o período de 5 anos, calculado 20% em cima do salário mínimo, ia dar X. Então, em cima daquele valor que ele estipulou para a insalubridade, ele vai ter que pagar de 5% a 15% se ele perder, né? E essa ação direta de inconstitucionalidade, ela trata justamente disso, da inconstitucionalidade dessa imposição que a lei trouxe. Por quê? Porque o funcionário ele é considerado hipossuficiente nessa relação entre empregador e trabalhador, né? Então, a situação da nova lei tornou mais gravosa, né, o acesso à justiça, na verdade, dificultou mais o acesso à justiça do que o cidadão comum que entra com uma ação civil, por exemplo. Porque mesmo que ele tiver assistência judiciária gratuita, a lei diz que ele vai ter que pagar essas custas, descontada de créditos que ele ganhou na ação ou em outra ação, né, ou vai ficar suspenso a execução dessas custas por 2 anos, até podendo penhorar algum bem dele, se for o caso. Então, nesse aspecto, a Constituição Federal diz que a assistência judiciária gratuita ela tem que ser integral. Se, uma vez que tu tens assistência judiciária gratuita, porque tu ganhas menos que o teto da Previdência, ela tem que ser integral. Se ela é integral, eu não posso cobrar custas do trabalhador, sob nenhum aspecto. Então, ontem iniciou esse julgamento no STF, foram proferidas as sustentações orais, porque, na verdade, entraram como amicus curiae nessa ação várias entidades da Associação dos Juízes, a ANAMATRA e tudo, que CUT, inclusive, né, os sindicatos, que estavam lá para proferir as sustentações orais em defesa de que essa norma imposta pela nova lei seja declarada inconstitucional, para que o trabalhador não tenha medo de ingressar. Agora de se clarear? Hoje o julgamento deve prosseguir, né? Não se sabe se vai ser concluído hoje. Com certeza não, isso é uma coisa muito complexa também. Vai demandar muita discussão, porque a lei é nova, a lei teve participação também de apoio, né, de ministros do Supremo e tudo, porque, na verdade, quando a gente vê aqueles deputados lá no Congresso Nacional, não são aqueles ali que fazem as leis. Né? São assessores, são pessoas mais gabaritadas. São lobbies de ambos os lados. Exatamente. Também, né? Então, vai abrir uma discussão muito ampla sobre isso, todos os ministros vão ter que proferir o seu voto, então acredito que não termine o julgamento hoje, mas numa próxima semana a gente pode trazer o resultado disso, mas é importante que o telespectador já saiba que isso está em discussão e que aquela medida provisória 808 que o governo federal fez para regulamentar alguns aspectos da lei que estavam controvertidos, caiu, caducou. Não foi aprovado no Congresso. Então, caducou. Se fala muito agora da insegurança jurídica que a lei trouxe também, Com né? certeza. Doutora Rafaela, então vamos esperar isso aí, né? E aqui você sabe que só aqui, com ela, que é especialista nisso, você tem o esclarecimento desses detalhes, assim, que são mínimos, complexos e tal, mas que clareia a situação para o empresário, para o empregador e para o trabalhador também, né? Só a dica é que tomemos cuidado, o empresário de qualquer porte, ao implementar a nova lei, por causa que, na verdade, existe essa insegurança jurídica de saber se algo vai mudar ou não. Tá então, certo. Vamos colocar o pé no freio. Vamos ficar nessa quarentena aí, esperando que as coisas se clareiem definitivamente e objetivamente, né, doutora? Isso. Obrigado, até a semana que vem. Obrigada, Silvio. Até lá, então. Rapidinho, já voltamos.
Muito bem, estamos no nosso Economia e Desenvolvimento e vamos entrevistar hoje mais um integrante da família Filter. E aí, Givago? Tudo bom, Silvio? Sempre que eu olho para ti, Givago, penso no Dr. Givago, mas enfim, né, é a história, né? Que realmente o Dr. Givago marcou muito na minha infância, quando eu vi aquele filme, e até muitas vezes eu vi realmente uma coisa marcante, aquele filme, Dr. Givago. Mas, Dr. Givago, me diga uma coisa, o bandido está se especializando, né? Quer dizer, está se aperfeiçoando nas formas de atuação, nas formas de intervir na sociedade para usufruto pessoal. E aí? Silvio, primeiramente, gostaria mais uma vez de te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez comentando, falando sobre essas questões de direito criminal. E eu gostaria de complementar a fala que o delegado Fernando Souza fez um comentário há pouco. E ele falou exatamente isso, né, que o criminoso ele vem se atualizando nessa questão de crimes virtuais, cibernéticos, e o Código Penal, a lei, sempre vem vindo atrás. Tem que, conforme vai acontecendo o crime, o legislador tem que ir atualizando para poder punir. Ele deu várias dicas também nessa questão de como a sociedade pode se prevenir, né? Coisas básicas, cuidados com bolsa, acesso a cuidados com senha de cartão de crédito, de rede social. Só que o que acontece? Essa questão de cuidados, é importante as pessoas terem isso em mente e realmente cuidar. Porém, o dever é do Estado, né, de combater essa criminalidade. Porém, podemos pensar o seguinte, ó, por exemplo, o Presídio Regional de Jaraguá do Sul, eles criaram um sistema no próprio presídio de ressocialização do preso, que era uma região que tinha vários crimes. Jaraguá do Sul é em Santa Catarina. Isso. Que tinha vários era uma região bem perigosa, assim, e o que eles criaram um sistema de ressocialização que o preso pode trabalhar dentro do presídio, né? Que é um trabalho que eles gostam de fazer, porque o que acontece? Por exemplo, eles pegam grandes empresas como a GM, fabricantes de carro, mandam peças para eles fazer, peças que eles conseguem fazer de forma artesanal mesmo, né, para a produção dos veículos, e eles acabam diminuindo, conforme eles vão trabalhando, diminuindo a pena deles e também ganhando um valor, né, em cima disso. E o que acontece? Quando eles saem, depois que eles cumprem a pena deles, eles saem do sistema carcerário, eles não voltam mais a cometer esses crimes, né? Então, eles conseguiram diminuir já uma boa parte da criminalidade, que era uma região que era bastante perigosa, e hoje é uma região tranquila de viver. Né? E depois o camarada, se ele faz bem o trabalho dele, ele pode ser incorporado na própria empresa para a qual ele trabalhava dentro do presídio. Exatamente. Né? Então, a gente tem que pensar em uma questão de ressocializar, né? Porque o nosso sistema penal, o sistema carcerário, o sistema penal, se tu parar para pensar, ele é bom. Porém, o sistema carcerário, ele não anda da forma correta como deveria andar. Né? Ele é muito demorado, tem presos, por exemplo, que ficam boa parte do tempo, sendo que são condenados num regime semiaberto ou aberto, eles vão para um setor de triagem, por exemplo, aqui do presídio central, eles ficam um bom tempo ali sem conseguir contato com seus familiares, né? E então a gente tem que cuidar disso. As pessoas, eles têm que se prevenir. Tem que se prevenir. Só que a gente tem que cuidar para não passar toda essa responsabilidade para a sociedade, porque isso acaba gerando uma grande revolta. A gente tem que pensar numa primeira opção, na verdade, que é de ressocializar, né, e cuidar, fazer melhor esse sistema de pena, esse sistema carcerário, para que as pessoas, os criminosos, não venha cometer novamente esses crimes. Na verdade, eu achei interessante. Por exemplo, assim, se faz muita crítica ao sistema bancário, que os bancos não se protegem para os assaltos. Mas não tem como se proteger. Os caras vão com caminhão, entram com caçamba, né, com implementos agrícolas, destroem as agências. Não tem como. E é isso que é importante. Quer dizer, esta é uma responsabilidade do setor público. Por exemplo, eu frequento muito esses comércios de bairro, esses Brasília, aqui na Zenha, por exemplo, que eu passo muito ali. O que as empresas investem em segurança
para isso, isso aumenta o custo de vida, aumenta o custo de empregar as pessoas, quer dizer, aumenta o custo social muito desproporcional. Então, claro que é função do setor público. Claro, embora nós saibamos também, né, o Givago, que é necessário que nós também tenhamos cuidado do ponto de vista pessoal na rua. Claro, isso não imprescinde de que nós tenhamos que cobrar do Estado, que é a responsabilidade dele, a questão da segurança pública. Exatamente. Né? O que eu quero dizer aqui é que as pessoas não podem viver com medo. Sim, claro. Né? A gente tem que criar meios de solucionar esses problemas. Porque o que acontece? Hoje, por que a pessoa comete um crime? Né? Muitos, claro, já tem uma índole ruim, já vem daqui a pouco de uma trajetória que não foi tão boa, mas muitos, eu como eu trabalho como direito criminal, a gente vê que muitas pessoas, às vezes, são réus primários que cometeram um furto ou até mesmo um roubo porque eles estão realmente precisando, né, com certeza, se manter. Porque hoje, se tu tem, por exemplo, 2 filhos ou um filho, para manter essa criança, as necessidades básicas dele, né, com um salário mínimo, tu não consegue manter uma família. Né? Ou tu consegue manter uma família com uma qualidade de vida muito baixa. Que seja mínima, né? Mas que seja mínima, só para o pessoal sobreviver. Esse dia eu até estava comentando com a minha irmã, a doutora Rafaela, que hoje tu sai na rua já, no momento que tu acorda, tu já sai gastando, porque tu vai tomar um café, tu vai pegar um táxi, tu vai colocar gasolina no teu carro, tu vai precisar pegar uma condução, né? Vai pagar o flanelinha. Pagar o flanelinha. Então, tudo é custo, ainda mais numa cidade grande que nem Porto Alegre. Então, a gente tem que ver meios, temos que pensar meios, né, de resolver isso. Né? E junto com a sociedade, a gente tem que pensar meios de resolver isso e não... É importante as dicas, mas junto com as dicas, a gente tem que tentar resolver... Uma coisa paralela, concomitante. Uma coisa não elimina a outra, né? Uma coisa não elimina a outra. Doutor Givago, obrigado pela sua presença aqui, sempre esclarecendo essas coisas importantes, né? Que eu sempre digo assim, que aqui nesses espaços a gente tem coisas que na grande mídia nem sempre a gente tem a possibilidade de detalhar, de colocar, né? Com objetividade, com clareza. Obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor. Até uma próxima oportunidade, né? Volte sempre, né? Estamos aí. Uma vinhetinha e já voltamos. Pois é, e para finalizar esse bloco aqui, vamos conversar com o Rui Simon. Prazer em tê-lo aqui, meu consultor presidenciário. Aquela história que tu colocaste semana passada aqui, sobre os perigos daquele edifício do IPASE, lá onde está parte do INSS, deu repercussão, né? Deu repercussão. 2 pessoas, ao menos, me contataram, né, para saber se era fake news. Não, infelizmente não é a mais pura realidade. Aquele prédio ali, Silvio, eu conheço a história dele, a metade da vida útil dele eu conheço, né? Ele foi construído, inaugurado, melhor dizendo, em outubro de 69 e pelo Jarbas Passarinho, ministro do Trabalho. Do Trabalho ou Educação? Trabalho, né? E o presidente Arthur da Costa e Silva. Então, por isso que ele chamava IPASE, né? Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Mas, enfim, o que tem de errado com esse prédio, afinal de contas, né? Por que um prédio de 23 andares, excepcionalmente bem localizado, com tudo que se gostaria de ter ali no centro? Qual prédio ali no centro tem um estacionamento para 56 veículos? Não conheço. Qual prédio com essa idade tem 3 escadarias do térreo até o teto? É uma cobertura. São 3 escadarias. Ele Quantos tem elevadores? 11 elevadores. 11. Quantos você conhece que tem 11 elevadores aqui? Então, é um prédio que, além de tudo, tem, se não a melhor, uma das melhores vistas de Porto Alegre. Né? Não tem nenhuma possibilidade de alguém construir um espigão na frente dele para o Guaíba. Ele tem toda aquela vista panorâmica ali. Então, a gente fica pensando, poxa vida, mas o que é que tem esse prédio de errado? Esse prédio que tem de errado é uma má gestão da coisa pública, como milhares de outras. Né? Então, a gente percebe assim, há uma
degradação acelerada, não tem manutenção alguma, né? Desses 11 elevadores, funciona um. Existe um boato de que esse prédio está afundando e inclinando. Isso é conversa. Isso é fake news. Isso é fake news. O que existe de fato é que nos fundos tem uma bomba que drena a água que eventualmente possa se acumular pressionada pelo rio, pelo Lago Guaíba, porque aquela parte ali fica abaixo do nível do Guaíba. Enfim, essa bomba está sem manutenção, ficou submersa e ela não tem mais serventia, até porque está submersa. E ela não era uma bomba submersa, é para funcionar fora d'água. Então, sem manutenção essa parte. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Outro detalhe, a marquise. Esse prédio tem uma marquise onde já aparece a parte dos ferros e está sem manutenção e ela, para piorar, ela tem, esse prédio tem 3 marquises. E marquises grandes, né? Grandes. Essa da frente vai da Rua Uruguai até a Borges. Né? Ela, aparentemente, num primeiro momento, olhando assim, vocês dizem, mas isso aí tá firme e tal. Mas é um prédio com essa idade, sem manutenção, não se pode colocar a mão no fogo. Depois de uma tragédia acontecida, vai se analisar de quem era a responsabilidade. Como sempre acontece nesses casos. Exatamente. E eu fiz uma sugestão, eu gosto de frisar bem isso, porque depois não se diga que, mas por que ninguém alertou? Tanto a prefeitura quanto esse prédio, eles não têm saídas de incêndio. Né? Não tem. Eu sugeri, fiz um processinho, encaminhei, protocolei, que se fizesse no 9º andar da prefeitura uma passarela até o IPASE. É pertinho, poucos metros. Ficaria como uma fuga, uma saída de incêndio, de emergência, né? E também o seguinte, a prefeitura, quando tem aí na cidade, se sabe disso, vários prédios alugados, custando os olhos da cara para manter, né, com aluguéis altíssimos, poderia ter feito uma proposta para o INSS, prefeitura, reformar esse prédio e em troca, conseguir a utilização de metade desses 23 andares. Perfeito. E economizaria com locação, né? Tem estacionamento, dividiria com o INSS, estacionamento. Claro. Tem o acesso da prefeitura no prédio do lado, não precisaria se deslocar em uma outra região da cidade. E o INSS ganharia a reforma de pelo menos 13, ou 12 ou 13 andares e a prefeitura também. Mas vai se buscar bom senso aonde? Nessa gama. Esse é o problema. Mas aí está feito o alerta, eu acho importante que o Rui traga aí, porque depois não se diga, né? Ninguém alertou, ninguém... Aliás, eu acho que isso aí devia ser responsabilidade do próprio INSS, a própria dona, proprietária do prédio. Rui, obrigado pela tua presença aqui. Até a semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos com nossa Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, estamos no nosso último bloco do Economia e Desenvolvimento desta semana e ela voltou.
Como é que vai? Tudo bem? Sim, tem que chamar mesmo. Voltei muito bem, né? É. Voltei para ficar, dessa vez voltei para ficar. Voltou para ficar. Olha, vou te contar, já tava no forno, né, Daniel? Uma substituta, né? Fazer o quê, com né? essas flexibilidades todas da reforma trabalhista, está sendo tão bom, assim. A gente ter vários empregos. E uma né? substituta era tão linda quanto tu, sabia? Ai, que bom. Por favor, tem que ser uma pessoa tem que ser à altura. No empate ou acima, Isso. né? Senão, beleza não vale a pena, e competência. Tem que e aí, ser guria, legal. acertasse as coisas com o leão ou não? Sim, acertei em abril e acertei em maio, né? Porque vamos falar hoje justamente sobre o microempreendedor que tem datas específicas aí para declarar. Sempre foi correta seu imposto de renda, né? Sempre foi correta. Não, medo, né? Façam as coisas certas para não deixar então, na reta, tu traz né? aqui hoje a Sheila, né? Que é a Sheila Policarpo, lá de São Leopoldo, ela que é contadora e coach também, e vem falar para nós sobre esses ajustes aí, essas dúvidas que normalmente nós temos enquanto empreendedores. Então, seja bem-vinda, Sheila. E aí a gente quer entender quem é o empreendedor ou quem pode ser o empreendedor, quais são as principais responsabilidades, enfim, vamos esticar um pouco esse assunto hoje. Bom dia, Lilian. Bom dia, Silvio. Obrigada pelo convite. Bom, o que é o MEI? O MEI, ele é um microempresário com um faturamento limite, de R$81 mil ao ano ou 6.750 mensais. Quem pode aderir ao MEI? O empreendedor que não tenha nenhuma empresa em seu nome, como sócio, administrador ou titular. Os maiores de 18 anos ou menores de 18, limitado aos 16 emancipado, que tenha somente um funcionário e que deve verificar também se as suas atividades estão dentro das permitidas pelo comitê gestor. Importante também salientar que ele, antes de aderir ao MEI, se formalizar, ele deve ir junto ao órgão municipal, a prefeitura, para verificar se o local que ele pretende utilizar para as atividades, se está dentro das normas da municipal, se ele está apto. E o Sebrae faz um belo trabalho também orientando nesse sentido, né? Sim. A pessoa pode fazer todo esse trâmite sozinha, mas o importante também é que tenha um auxílio, de um órgão responsável, vamos dizer assim. Responsável. Inclusive, os contadores, por eles terem o benefício de estar no Simples Nacional, eles têm o dever de ajudar, auxiliar os microempreendedores nessa formalização, e na primeira declaração anual, Mas a obrigação termina aí. Mas o Sebrae continua com esse auxílio e também tem o site do microempreendedor. Então tem duas opções para não fazer sozinho, Para não fazer sozinho. É importante salientar que se o microempreendedor ele contratar um funcionário, ele terá também as obrigações mensais, que é a admissão, a demissão, ele terá que recolher o INSS, o Fundo de Garantia. Tem toda essa contrapartida que muitas vezes sozinho não consegue. Às vezes o microempreendedor quer fazer as coisas sozinho, né, Silvia? A gente sabe bem disso. Mas aí vem a importância do contador. Então, como um parceiro desde a abertura dessa empresa para uma pessoa, porque na verdade o MEI é uma pessoa, um CPF que é um CNPJ também, Que é uma empresa, E tem todas as obrigações de uma empresa. É importante salientar aliás, é importante a participação. Nós temos um espaço aqui conversando sobre contabilidade exatamente por isso. Porque hoje, como o emprego está meio complicado, tem muitas pessoas perdendo emprego, elas estão tentando empreender individualmente. Então, essas dicas são importantes por isso também. E o empreendedor, ele precisa cuidar do negócio, mas necessariamente ele não tem competência técnica para cuidar desses bastidores que também precisam estar em dias, Como, por exemplo, aquelas famosas guias lá que é preciso também pagar e muitas pessoas não pagam. Como é que fica isso, Sheila? Sim. As guias, no caso, o site do microempreendedor, ele tem ali a ferramenta que tu pode recalcular essas guias e recolher dentro do prazo, que tu estabelece no mês. É dentro, de acordo com a atualização da Selic, então tu vai calcular até o final do mês e depois tu terá que... No caso do MEI, especificamente, INSS e o ISS, em algumas outras categorias tem também a questão do serviço. Tem também o ICMS, dependendo do tipo de atividade, Então,
Inclusive, agora nós temos também uma facilidade aí que entrou o parcelamento especial, o PERT, para o MEI, né? Então, todos aqueles empreendedores que estão inadimplentes até novembro de 2017 pode aderir agora ao PERT. Esse PERT, ele vai beneficiar porque ele vai ter as reduções de multas e juros, né, sobre os débitos. E ele pode parcelar em até 180 parcelas, né? E também vai favorecer para que não feche, porque tem a regra do fechamento automático, né? Sim, a regra do fechamento automático. No caso, se tu ficar inadimplente por 12 parcelas, né, o CNPJ pode ser cancelado. Tem um prévio aviso pela Receita Federal. Mas as obrigações continuam, né? Que tu fecha a empresa, mas tu tem que pagar o que ficou devendo, né? Tem que pagar o que ficou devendo, né? Claro. Tu vai estancar os teus débitos, né? Não terá mais débitos futuros, e mas crédito, atrás... Né? Porque tu vai poder faturar também, né? Não poderá faturar. Exatamente. Então, é importante aderir, né, agora que tem essa facilidade, claro que a guia, ela é R$50, né, mesmo, e terá também a guia do mês para pagar. Mas o importante é salientar que não terá redução de multas e juros. Sim. Né? Então, é um facilitador. Na verdade, a pessoa vai estar pagando aquilo que efetivamente ela deve e isenta do juro. E, Sheila, eu acredito que é uma grande dúvida que daí todos nós temos, inclusive até para orientar futuros empreendedores aí, é com relação àquelas pessoas que têm um emprego de carteira assinada e elas têm também um vínculo MEI. Como é que funciona no que se refere à declaração? É junto, separado? Porque alguns entendem que é separado, não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, nós temos que separar bem o que são receitas, né, rendimentos líquidos e o que é o rendimento bruto da empresa, né? Então, se você ficou... O limite da declaração do imposto de renda da pessoa física é rendimentos tributáveis até R$ 28.559,70. Se o MEI faturou... teve um rendimento líquido para as suas obrigações pessoais de 2.380, ele está, né, isento referente aos rendimentos. Né? Mas, se ele ultrapassou, aí ele terá que verificar também as outras obrigatoriedades no imposto de renda da pessoa física para saber se está ou não obrigado. Mas, se ele tem, por exemplo, rendimentos pela CLT, né? Então, ele terá que acumular, né, os rendimentos do MEI com o da CLT e verificar se entrou em uma das obrigações da declaração do imposto de renda da pessoa física. E essa é a grande dúvida, porque a pessoa que ela é seletista, ela tem lá a sua empresa que faz o seu devido recolhimento, e aí ela pode entender que o MEI é obrigado a fazer aquela declaração com o CNPJ, sendo empresa, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí é que é o grande segredo, na verdade, tem que se somar esses rendimentos. Tem que somar os rendimentos, né, e verificar se teve ou não IR a pagar. O MEI, ele tem um percentual, né, de isenção que se aplica sobre o valor bruto. Inclusive, dentro do SEBRAE tem o auxílio, ele tem uma cartilha explicativa que informa como efetuar o cálculo, ou um microempreendedor também pode buscar o auxílio de um contador, né, para verificar, analisar todos os seus rendimentos do ano e saber se tem ou não que entregar essa declaração. Para fazer certo. Porque uma vez que se torna empresa, né, aí a coisa complica um pouco mais. Por isso que a gente aborda realmente essa importância de ter esse vínculo, essa parceria com o contador, né? Porque a gente está sempre conversando e aprendendo coisas novas. E, na verdade, assim, essa questão da área tributária, ela... Quer dizer, a grande reforma tributária que nós defendemos é uma reforma macro, digamos assim, de redução de impostos, enfim, o quanto mais não seja de que a sociedade tenha retribuído pelo Estado, né, aquilo que ela paga, em termos de serviços. Mas, naturalmente, quando se trata dessas questões, são muito complexas, coisinhas assim que a gente tem em empresa, né, Lília? Então, que a gente não imagina que, muitas vezes, tu está pagando uma coisa, está pagando indevidamente, tu pode pagar ou menos, não precisa pagar. Como, às vezes, tu não está pagando e tem que pagar. Então, isso é uma coisa importante, porque o grande problema do empresário é, de repente, um microempresário como nós, assim, de repente, você está com uma dívida com a Receita sem você perceber, sem saber, né? Então, por isso que é importante a consulta a um profissional
especializado, né? E esses esclarecimentos, até para futuras aposentadorias, que é o tema que o Rui aborda bastante aqui, para complemento de aposentadoria, acho que isso também é importante que as pessoas conheçam um pouco mais, né? Principalmente quem é só microempreendedor. E aí como que faz para agregar um pouco mais dentro daquela contribuição, para não ficar só com base, daqui a pouco num valor menor, né? Que, no caso, assim, ó, quem é MEI, ele terá o limite do salário mínimo para receber na aposentadoria, né? Ele não... o que ele pode fazer, ele não vai conseguir aumentar esse valor, esse rendimento da aposentadoria, mas ele pode recolher, né, um percentual de 15% sobre o salário mínimo para que esse período do MEI conte como tempo de aposentadoria. Exatamente. Que agrega bem mais. Ótimo, ótimo. Obrigada, Sheila. Virá mais vezes para a gente abordar um pouco mais. Ela é coach também, né? Ela é coach também. É uma coach mais tímida ainda de início, mas ela é coach. Mas aí, do teu lado, daqui a pouco ela não vai ser mais tão tímida assim, né? Sim. Obrigado, Sheila. Obrigada. Obrigada, Sheila. Até a próxima semana. Voltaremos. Obrigado, então, para você pela audiência. Uma boa semana. Economia e Desenvolvimento volta a semana que vem. Boa semana e até lá.